Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Que Papai do Céu os abençoe. E já vamos começar a falar da Joyce Megera Hasselman, né? A Joyce Hasselman, Peppa Megera, enfim, como vocês quiserem, que eu já até me confundo nos apelidinhos de vocês aí. Essa história de que ela foi brutalmente agredida dentro do seu apartamento funcional, com o marido dormindo ao lado e nem ela percebeu e nem o marido, e ela acordou 7 horas depois na poça de sangue, enfim. Eu não vou tecer comentários especificamente sobre o caso, porque eu não sei, eu não estava lá, então eu não vou ser leviana em acusar ou defender. Mas espero que as investigações cheguem a uma conclusão mesmo, porque lá tem bastante câmeras para mostrar quem saiu, quem entrou, quem subiu no elevador. É um apartamento funcional, como qualquer pessoa conseguiu entrar. Eles vão ter que ver as visitas dos outros apartamentos e se isso for uma armação da Joyce, ela vai ter que se explicar. Mas o único comentário que efetivamente me chamou a atenção foi da advogada Flávia Ferronato. A Joyce Hasselman diz que teve o incidente no domingo, procurou o hospital na terça, fez o vídeo hoje, quinta, mas continuou postando ataques ao governo normalmente nas redes sociais todos esses dias. O que eu acho, não vou tirar a razão da doutora Flávia disso ser realmente suspeito, ainda mais que ela deu entrada com nome falso no hospital. Mas pode ter sido a assessoria dela postando para que ninguém percebesse que algo de estranho ou errado aconteceu. Eu espero que a Joyce não tenha armado esse circo, ela ter pedido para ser agredida, para chamar atenção, se apoiando no caso lá do tal do DJ que bateu na esposa, e aí a esposa divulgou as imagens, inclusive ele bate nela com o bebê de colo, a cena é perturbadora. Então eu espero que ela não esteja usando essa onda para poder voltar aos holofotes, já que 2022 começam as eleições e ela toma uma verdadeira surra nas eleições aqui da prefeitura. Mas vamos falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque no vídeo de ontem à noite eu comemorei que a Carmen Lúcia falou não pro PT e fiz, as coisas estão mudando no país. Não, eu acho que eu comemorei cedo demais, porque o Toffoli vai relatar a ação que cobra do presidente Bolsonaro provas das fraudes de 2018. A interpelação judicial foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira, que é o mesmo senador que junto com Cajuru e com Randolfo Rodrigues apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal em que pede que a ministra Rosa Weber investigue o presidente Bolsonaro por prevaricação na história da Covaxin, mesmo que não haja contrato, dinheiro, pagamento e tem a comprovação que os irmãos Miranda mentiram. A Rosa Weber encaminhou no mesmo dia para a PGR. A PGR falou que não ia investigar, que ia esperar finalizar a CPI. A Rosa Weber falou, no way, vocês vão investigar sim. Então a PGR abriu ali uma investigação por prevaricação contra o presidente Bolsonaro. E agora o Toffoli coloca as manguinhas de fora e cobra de Bolsonaro as provas de fraude de 2018. O presidente diz que vai sim mostrar, que ele vai mostrar de 2014 e de 2018. Pessoal, vamos raciocinar aqui. Vocês acham que se o presidente não tivesse com todas as provas em mãos, com tudo em mãos, ele estaria acusando? Ele seria tão leviano assim? Jamais, ele jamais faria isso. Ele não é louco. Ele sabe do que ele está falando. E ele vai mostrar no momento que tiver que mostrar. Inclusive, quando ele foi mostrar naquela quinta-feira, ele passou mal e foi internado. Agora o YouTube já apagou 14 vídeos do presidente. Então a probabilidade do canal dele sair do ar é muito grande. Parece que toda vez que ele vai dar um passo a mais para comprovar as fraudes, o canal dele cai, ele passa mal. Vamos fingir que não tem nada por trás de tudo isso para impedir que o presidente fale. Mas já que estamos falando no Supremo, tentando caçar o presidente da República, temos que falar do iluministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes prorroga inquérito que apura a suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. De acordo com o iluministro, há necessidade de prosseguimento das investigações. Mesmo Moro, naquela época que ele prestou depoimento, quando ele saiu do ministério, tenha voltado atrás das suas alegações, ainda ficou a narrativa
É assim que esse povo funciona, por narrativas. Inclusive o Fachin agora deu para ficar apavorado em relação ao voto impresso e engrossou o coro contra o voto impresso, falando até em pré-fascismo. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral chegou a mencionar o coronelismo nas eleições. Quanto mais medo esse povo mostra que tem do voto impresso, mais voto impresso com contagem pública. Ah, aprendi. Voto impresso com contagem pública. Mas deixa claro e na cara que sim, que há manipulação. Tanto que o Barroso, outro dia, acho que tem uns 2 dias atrás, ele falou assim, claro que vai ter diferença quando contar os votos com a das urnas eletrônicas. Mas como assim, ministro? O empresário comeu o voto, escondeu o voto. Porra, com 30, 40 pessoas assistindo? É sério isso? Por que não fala logo? Ah, realmente, ó, acontece uns paranauê meio estranho, mas... né, vamos deixar isso quieto. Quanto mais publicamente eles agem contra a vontade do povo que é o voto impresso, mais questionável a atitude deles ficam. Inclusive, é crime de responsabilidade, ministro, fazer ativismo político, tá? É que a gente não tem mais Constituição e nem segurança jurídica no Brasil. Mas se ainda tivéssemos essa segurança jurídica, esses ministros que estão agindo contra o voto impresso já eram para estar na rua, porque é punível com a perda do cargo. E agora vamos falar da mídia apoiando essas ações contra o voto impresso, mas de uma forma sórdida, sorrateira. O Estadão lançou que o ministro da Defesa, que é o Braga Neto, fez ameaça e condicionou as eleições de 2022 ao voto impresso. E quem disse isso? Quem falou para o Estadão que o interlocutor político deu um duro recado, sem voto auditável. Disposição das Forças Armadas é que pleito não seja realizado. Não se sabe. Não se sabe porque foi alguém que contou isso para o Estadão. Lira negou. Lira falou, de jeito nenhum, isso não aconteceu. O Braga Neto não falou, isso foi uma completa invenção. Próprio Barroso falou, não, isso daí é mentira, não aconteceu. Mas em vez de chamar o Estadão e falar, nego, carta na mesa. Quem que é a fonte que falou isso? Porque isso é perigoso. E isso é uma declaração pesada, a gente não pode deixar isso. Não, ele só escreveu no Twitter que está tudo ok. Inclusive, o Mourão veio a público e falou, o Brasil não é república da banana e é lógico que haverá eleições em 2022. O presidente Bolsonaro mesmo nunca falou que não teria eleições. Ele nunca falou isso. Falou, não, é o seguinte, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. Mas é claro que o Pacheco usou isso para ter um pouquinho de palco, né? Porque o Pacheco tá meio apagado, depois que ele prorrogou a CPI, ele ficou mais no cantinho dele. E diz que a eleição em 2022 é inegociável. Primeiro lugar que o Pacheco vai concorrer à presidência pelo partido do Kassab, o PSD. E segundo lugar que ninguém falou que não teria eleições, mas eles já pegaram a narrativa para poder fazer um palanque, para poder fazer um barulho. E isso apoiou o pessoal que não quer o voto impresso a falar que, em resposta à ameaça ao Braga Neto, os presidentes de partidos querem enterrar a ideia do voto impresso. Vocês lembram que semana passada tava Toffoli, Gilmar Mendes, Barroso e Alexandre de Moraes se reunindo com os presidentes de partidos para enterrar o voto impresso? E eles começaram a trocar os parlamentares que eram favoráveis ao voto impresso da comissão para colocar os contrários. Inclusive o Aécio Neves, o aspirador, foi retirado da comissão e colocaram outro no lugar dele porque ele é a favor do voto impresso. Então isso aqui que eles estão fazendo é somente uma desculpa para que não se paute mais o voto impresso no dia 5 de agosto. Os presidentes do PSDB, DEM, MDB, Solidariedade e PSD, que é o do Kassab, que vai apoiar o Rodrigo Pacheco, articulam a derrubada da proposta da emenda à Constituição do voto impresso defendida pelo governo. O movimento já existia há algumas semanas, mas agora ganhou impulso após a ameaça do ministro Braga Neto. Não houve ameaça nenhuma, mas o Estadão continua afirmando que houve, mesmo todo mundo falando que não houve. Mas o Estadão continua afirmando que houve. Mas o que chama a atenção
é que toda essa articulação, essa história do Braga Neto e tudo mais, aconteceu depois que os republicanos voltaram atrás e passaram a apoiar o voto impresso. É ou não é estranho, pessoal? Eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam em relação a Joyce, em relação a essa narrativa, essa articulação toda para justificar porque que os presidentes, os partidos não apoiam mais o voto impresso. Lembrando que a população não vai votar em quem não apoia o voto impresso. Isso é uma campanha que nós lançamos já tem um tempo e está surtindo efeito. Deixem aqui para mim nos comentários. Um mega beijo no coração de todos e até o meio-dia.